de x tendendo a mais infinito, de x ao cubo, menos arco tangente. Tem gente que escreve isso com tanto, tem gente que escreve com tx, com um monte de coisa. Mais x dividido por x menos 3, mais seno ao quadrado de x. Daí tem uma pergunta. Todas essas, eu tenho uma pergunta, né? Todas essas perguntas da prova, elas têm uma resposta certa só, né? Sim, tem uma pergunta. Só uma pergunta, só uma resposta certa. Teve uma pergunta que foi anulada, agora eu não tô lembrado qual foi, porque não tem resposta, mas. Mas tirando isso, todas elas só têm uma resposta certa. Maravilha. Bem, de novo, nós estamos falando de infinito. Arco tangente a gente viu que é uma função limitada, então dane-se. Sim. O seno também. Porque o seno é uma função, em especial o seno ao quadrado é uma função assim, ó. Ela está sempre presa no 1. Esse é o seno ao quadrado, tá? Tá. Então o que isso vai influenciar no infinito? Absolutamente nada, né? Aham. Então, beleza. Vamos nos preocupar só com os nossos amiguinhos aqui. Esse é o teorema da função limitada, tá bom? Quando a função limitada no infinito ela não influencia, basicamente é isso. Então, tu pode aplicar esse teorema, tu pode argumentar esse teorema quando tu for fazer a provinha. X menos 3. Bem, aqui é um tipo de limite que a gente já resolveu juntos. Quando tu tem infinito e tem polinômio, tu tem que isolar o polinômio de maior grau, lembra? Sim. O monômio, o termo de maior grau. Então a gente pode isolar o x ao cubo aqui. Por exemplo, vai ficar 1 menos 1 sobre x ao quadrado. Então, como vai para infinito, esse cara não tem problema, porque vai para zero. Aham. E aqui tu também pode isolar o cara de maior grau, que na prática é... bem, pode isolar o que tu quiser aqui. A questão é que todo mundo aqui fique com x embaixo. Então tu pode tirar para fora o x meio mesmo. Aham. Que vai ficar, por regra de potenciação mesmo. Daí tu vai ficar com 1 aqui, menos 3 sobre x. Eu não sei se tu pegou isso, mas isso é uma álgebra básica de potência, tá? Não tem a ver com cálculo exatamente. Tá bom. Basicamente eu deixei o x em evidência aqui dentro. Eu posso fazer aqui. Só que eu acho que é um passo meio redundante. Ó, você vai ficar com o seguinte, você vai isolar x aqui, então você vai ficar com 1 menos 3 sobre x, certo? Aham. E quando a gente tem uma coisa como essa, né? Ou seja, um x que multiplica todo mundo, como é o caso aqui, Sim. você pode... hoje é o dia. Estou usando um programa novo, então estou meio burro mexendo. Eu percebi. X elevado a 1 meio. Tá bom? Esse x elevado a 1 meio sai para fora, vamos dizer assim. É como se estivesse Sim. fazendo a raiz de cada um deles também, dá para pensar dessa X forma. elevado ao meio é a mesma coisa que raiz de x, né? Então. Sim. Aham. Então, é isso, tá? Daí o que vai acontecer é que a gente vai poder cortar as coisas. Sim. Tipo, esse aqui vai simplificar com esse. Ou seja, tu não vai ter mais o infinito por infinito, que era o problema. Certo? Sim. Na prática, tu vai ter um x elevado a 3 menos 1 meio. Ou seja, x elevado a 2 meios na prática. Aham. Porra. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Agora aqui. Daí, porque quando sobe, né, muda a potência. Então vai ficar 3 menos 1 meio, né? Sim. O que vai dar 3 é 6 sobre 2. Então vai ficar 5 sobre 2. Isso não importa muito. O que importa é que agora, quando tu jogar, esse cara fica 0, esse cara também fica 0. E vai ficar simplesmente esse x a quinta aqui tendendo a infinito. Sim. Então a resposta é infinito. Ok? Sim. Tá certo. Beleza. Resposta infinito.
Recapitulando, tu tem uma função bem esquisita, mas que na prática não vai influenciar em nada. Arcotangentes sendo são limitadas. Tu vai ter só coisas com polinômios, daí quando tu percebe que é infinito, tu lembra que tem que deixar o maior grau isolado. Aham. Resolvido. Porque esses caras vão para zero, lembra? Porque 1 dividido por infinito é zero. 3 dividido por infinito é zero. Esses caras zeraram por isso. Tudo bem? Beleza. Beleza. Muito bem. Vamos para a próxima. Deixa eu pegar a próxima aqui. Supostamente está naquela tua folha. Vamos fazer esta aqui. De novo, uma arco tangente. Então, já que tu não viu o arco tangente, você ficou bem assustado com essa prova. Foi. Em tese ele explicou, mas eu não entendi nada. Então. Arco tangente não tem o que entender. É só tu perceber que ela é o inverso da tangente. Só tu entender a lógica dela. Sim. Quando tem um arco tangente de um número, tu quer saber qual que deve ser o valor do ângulo da tangente para que a tangente dê Desse aquilo. número. Por exemplo, nesse caso é arco tangente de 1 sobre x ao quadrado menos 1. Na prática, está te perguntando o seguinte: qual que deve ser o valor do ângulo da tangente para que dê 1 sobre x ao quadrado menos 1? Claro, a gente está falando de funções, está falando de forma genérica. Mas é isso. Sim. Sim, Ok? entendi. Muito bem. Tu também agora já conhece como funciona o gráfico da arco tangente. Você já sabe que uma arco tangente dx se move dessa forma bizarra aqui, né? Sim. Então, basicamente, é o que nós vamos ter. Agora vamos focar com um pouco mais de afinco aqui. Possui duas assíntotas verticais. Bem, as assíntotas, se a gente lembrar, né? Acabei de mostrar, vou mostrar de novo aqui. De fato, arco tangente tem, né? Que é no π Mas é sobre horizontal. 2. Elas são horizontais, exatamente. Elas Aham. são horizontais. Então, se a gente for pensar só no gráfico da arco tangente normal, vai dar pau, de fato. Aham. Mas aqui a gente não tem um arco tangente de x normal, a gente tem um arco tangente de 1 sobre x ao quadrado menos 1. Então, esses caras aqui dentro podem causar algo diferenciado no gráfico. Esse gráfico não vai valer de todo. Aham. Não vai valer de todo. Ele vale, mas não de todo. Assim, tem que tomar uns cuidados. Não é identicamente igual a ele. Bem, assíntotas verticais, de modo geral, a gente já falou. Se a gente não falou, a gente deveria ter falado. Eu acho que eu não sabia que ia cair assíntota na tua prova. Que assíntota é uma coisa que a gente vê lá no fim do curso de cálculo. Né? Mas o que acontece aqui é o seguinte: uma assíntota vertical, então é uma tendência vertical, por exemplo. Sim. A função fazer isso aqui. Que é da Teria uma tangente esse, né? assíntota. Não, nada a ver. Eu estou fazendo Não. um gráfico completamente genérico aqui, Sim. beleza? Ah, tá. Eu achei que você Para estava te mostrar copiando. que a assíntota é esse cara aqui, essa reta de tendência desses dois pedaços da função, beleza? Sim. É isso. E veja, pode também ter outros gráficos que tenham um comportamento diferentinho, por exemplo, esse aqui, ó. Os dois lados estão indo para o mesmo lugar. Aham. Também é uma assíntota. Porque a tendência dos azuis é a reta vermelha, elas nunca chegam na reta vermelha. Uma outra assíntota bem famosa é a da exponencial. Ela tende a zero e nunca chega no zero, tá vendo? Aham. Isso é uma assíntota. Agora a pergunta é o seguinte: tem alguma assíntota nessa função? Eu digo, acho que sim. Uhum. Porque nós temos um baita de um problema aqui nessa função. Que é essa divisão por zero que pode rolar aqui se o x for igual a 1 ou menos 1, certo? Sim. O problema é que a gente não conhece muito bem como isso vai lidar com o fato de estar dentro de um arco tangente. Eu sei que não pode dividir por 1 e menos 1. Isso normalmente indica uma assíntota, beleza? Aham. Então vamos fazer algumas coisas por exclusão. Por exemplo, domínio não é tudo R. Por quê? Porque não pode colocar o 1 e o menos 1. Sim. Esse aí foi Domínio... o mais fácil de matar de todos. Isso. A tendência dessa função quando vai para o infinito é zero? Bem,
Quando o x vai para infinito, tu tem 1 sobre infinito, que vai dar zero. Bem, vai ter arco tangente de zero aqui, né? Aham. Só que o arco tangente de zero é zero. É um. Arco Não. tangente de zero é qual é o valor que tem que se colocar na tangente para que ela dê zero, e é zero. Ah, é Então zero. me parece que é verdade, tá? Arco Aham. tangente de zero é zero. Que porra de símbolo é esse no E? Um E cortado virado. Não existe. Não existe limite de x tendendo a zero. Ah, Eu também fiz existe. esse cortado, eu também já me questionei exatamente isso que você fez. Ele existe, tá? Tu tens que pensar o seguinte. Nós estamos falando de arco tangente, então tu tem que pensar na tangente, né? A tangente de x é igual a seno por cosseno, né? Isso te ajuda a pensar na arco tangente, porque é o inverso disso. Então, né, se tu não tivesse lembrado do gráfico lá, mas agora se tu lembra do gráfico, tu sabe que tem uma tendência, né? Se tu já entendeu que arco tangente é o valor que tem que colocar na tangente para que dê um determinado valor, então tu Aham. sabe que não tem problema nenhum a tangente em zero, não tem problema nenhum. Então essa aqui não faz sentido. Por enquanto essa aqui tá certa. Sim. Agora, possui assíntota oblíqua? Cara, calcular uma assíntota oblíqua é uma merda. E para ter uma assíntota oblíqua aqui, não é possível. Porque arco tangente, por si só, não tem assíntota oblíqua, ela tem uma assíntota horizontal. Então teria que ter alguma coisa multiplicando aqui para que aquela horizontal virasse uma oblíqua. Só que, Sim. de novo, isso a gente só vê lá em derivada, cálculo 1 avançado, tá? Então não é o Uhum. caso aqui. Então por isso que não é oblíqua. Agora, a questão da vertical ia ser um negócio que ia me pegar na prova, tá? Tá. Talvez eu caísse nesse bait. Porque aqui tu tem um probleminha. Mas o problema é o seguinte, apesar de tu ter, que tu não podes colocar 1 e menos 1, porque isso faria a função ter divisão por zero, o que faria dentro ir para infinito, o que faria aqui embaixo ir para... o que faria aqui embaixo ter uma divisão por zero, isso não é um problema na função arcotangente. Porque se Sim. tu coloca zero aqui, tu vai ter infinito, beleza. Só que a arcotangente de infinito é zero. Então tu não vai ter uma assíntota, tu vai ter uma tendência específica. Uma assíntota seria aquilo que eu te mostrei, né? Quando eu colocasse um. Mas não é isso que vai acontecer, tá bom? Aham. A arcotangente de infinito a gente já conhece o valor. A arcotangente de infinito a gente viu lá no gráfico. A arcotangente de infinito tem a ver com o comportamento dela no infinito. No infinito ela tende a π sobre 2. Então se der infinito aqui, a resposta é π sobre 2, sacou? Sim. Não é uma tendência assintótica explosiva na vertical. Não é uma reta vertical, sacou? É simplesmente π sobre 2, nada além disso. Tudo bem? Entendi. Então, por isso que essa resposta estava errada, a resposta certa é a D. Ou eu estou errado? Beleza. Acho que é. Deixa eu ver o gabarito. 2D. Deixa eu ver no WhatsApp. É 2D. A 1 é a D também. Maravilha. Vamos para a próxima. Deixa eu abrir aqui. Vamos para 3. Olha só quanta coisa para avaliar, né? Vamos excluir as coisas mais óbvias primeiro. Muito bem. Então, essa função aí é injetora. Tu sabes o que é uma função injetora? Pô, tem umas coisas aqui que a gente nem falou muito, né? Então, eu Resolveu o não sei. limite e tal. Então, a gente só resolveu o limite, mas, enfim, foi negligência minha de não ter trazido isso pra ti. Foi, enfim. De fato, eu Mas, não tinha. Isso ia cair na tua prova. Essa é resolução de limite. não, eu... Mas, enfim, eu não sei o que é uma injetora. Isso é um problema. Uma função injetora é uma função que, para cada valor de x, tu vai ter um valor de y diferente. É isso. Tem Uhum. funções que, para diferentes valores de x, tu tem o mesmo valor de y. Uma injetora não pode ser assim.
Injetora é a função que para cada valor de x diferente, temos valores de y diferentes. Aí você pode estar pensando, não, professor, toda função que eu estou pensando aqui é assim. Errado. Y igual a x² não é assim. Porque para x igual a menos 1 e x igual a 1, tu tem a mesma resposta, que é 1. Certo? Sim, sim. Dois valores diferentes deu a mesma resposta. Não é injetora. X² não é injetora, beleza? Aham. Agora, entendendo que tu precisa ter um valor diferente para cada coisa aí, tens ideia se essa função aí ela é injetora ou não? Cara, precisa ir no banheiro, dá uma pensada nisso. Lembra que o seno é uma parada que repete pra caramba. Só um segundo. Tá. E aí, cara, tem ideia da resposta? Bom, eu acho que não é injetora. Por quê? Porque o seno, ele é uma coisa que sempre se repete. Ah, então me dá dois valores de x dentro desse intervalo que ele está pedindo que o seno é igual. Ah, A gente está no intervalo ali pro seno de 0 a π. seno de 0 a π. É, tem Eu não alguma sei coisa como que é que é o repete dentro da... seno. Eu não sei como é que é a função seno. Quanto você tirou nessa prova? Eu tirei 4 de 10, pra você ter uma ideia. É, velho, você não sabia a matéria mesmo, hein? O seno aqui é uma coisa assim, bem lá do início, né, cara? Tem que saber como funciona, não funciona, mano. Seno é um negócio muito básico. Seno é Não, aquela coisa oscilante lá, lembra da coisa oscilante? sim, sim, você me mostrou. Então tá bom, ele repete, né? A gente tá vendo ele ter várias vezes o mesmo pico aqui. E aqui Aham. menos um. O problema é que isso se repete dentro de um intervalo, que é de 0 a 2π. Aqui é a onda repetida. Portanto, entre 0 e π, não tem nenhum valor. Bem, a gente tem que ver, né? O π é o meio da onda, então seria aqui, por exemplo. Certo? Então, tu pode ver que de 0 a π, tu olha só. Veja só que interessante. De 0 a π, que é o meio da onda, é aqui. Por exemplo, se tu vai ter o próprio zero como resposta, mas tu não precisa focar nesse daqui. Tu pode ter, tipo, aqui tu vai ter um valor, e aqui tu vai ter o mesmo valor. Aham. Então ela não é injetora. Porque repete mesmo dentro de 0 a π, repete. Beleza? Sim. Por exemplo, você pode jogar o próprio zero e o próprio π na calculadora do seno, tu vai ver que vai dar zero. Mas se tu jogar, por exemplo, o seno de 1 e o seno de 179, vai dar a mesma coisa. Qualquer coisa que seja simétrica, percebe? Para 0 e Ah, 180 vai dar o mesmo. Que π vale 180 graus, né?
Eu não gosto de pensar em graus. Então, se tu jogares, sei lá, seno de 5 graus e seno de 175 graus, que é 5 para trás, né, desse aqui, vai dar a mesma resposta. Então, ela não é injetora. E aí, ela é contínua? Tu me disse. Não, porque ela tá sempre oscilando, né? Se fosse contínua, estaria. Nada a ver. Continuidade não tem nada a ver com isso. Tá. Continuidade tem a ver com o Ah, que a e gente se já não tem ruptura, conversou. né? E se não tem ruptura Isso, exatamente. Tá, Tem que desculpa. pensar se esta funçãozinha aí tem algum valor de x que você não pode jogar nela dentro do intervalo que ela está sendo proposta. Né? Por exemplo, a gente sabe que dentro de raiz não pode ter número negativo, mas essa função não está sendo proposta dentro de uma raiz, por exemplo. Então, se tiver algum problema, vai ser justamente na transição da função, de quando ela deixa de ser seno de x e vira raiz. Sim. Ou seja, em π. Daí, a gente conversou, isso eu lembro que a gente conversou, sobre continuidade de função. Para uma função ser contínua, a gente viu que tem 3 regras. A primeira regra é a função ser definida no ponto que tu está estudando a continuidade. Ou seja, como a gente está estudando a continuidade em π, porque a gente quer ver se vai ter a rachadura lá que você falou, o buraco, né? Sim. A gente tem que ver se a função existe em π. E sim, ela existe. Por quê? Por causa desse risquinho aqui. Significa que se tu jogar π na função, ela vai ter uma resposta. Ok? Tá. Muito bem. Agora a segunda regra é o seguinte. O limite existir. E para o limite existir, no ponto que tu está estudando, pela esquerda e pela direita do ponto vai ter que dar a mesma resposta. Pela esquerda, a gente está falando do seno. Pela direita, a gente está falando da raiz. Se eu jogar π nessa função, ou seja, no seno e na raiz ali, vai dar a mesma resposta? Não. Beleza, joga aí e me fala. Quanto que é seno de π? Seno de π vai dar 0. Isso. E quanto que vai dar a raiz de π ao quadrado mais 5? Alguma Passa coisa aí. que não é 0, eu É, acho. maravilha. Isso que eu queria escutar. Não precisa de conta nenhuma. Boa, isso aí. Então, isso aqui não é contínuo. Porque o limite pela esquerda e pela direita não deu a mesma resposta. Você jogou, é absurdo, mas o limite não tem todas aquelas contas lá, não. Aquelas contas bem chatas que a gente faz é só quando tem indeterminações. E aqui não tem determinação nenhuma, beleza? Aham. Possui assíntota oblíqua. Ou seja, tem uma reta de tendência na diagonal. Cara, para ter reta de tendência na diagonal é muito difícil, tá? Então, a menos que fosse uma função bem conhecida aí, não tem assíntota oblíqua. Eu acho zoado da tua professora cobrar isso antes de ensinar a derivada. Essa função possui inversa? Inversa é tu poder inverter a função, né? Cara, se bem que... Cara, eu acho complicado a professora cobrar assíntota oblíqua porque tem uma conta para fazer. Mas a conta é muito chata. A conta para fazer assíntota oblíqua é assim, ó. Tem que fazer, tipo, a gente tem que fazer. É limite de x tendendo a infinito da f de x, opa, da f de x sobre x. Tem que resolver esse limite, entende? Aham. Mas, pô, chato fazer esses limitinhos, né? Porque tu vai ter que Sim. fazer esse limitinho pros dois casos. E eu não lembro se a gente estudou limites notáveis. Porque a parte do seno só se resolve com limite notável. Mas a parte do seno a gente não pode resolver. Tem que resolver essa aqui. Essa aqui. Que é essa que vai para infinito. Então a gente tem que resolver o limite dessa parte, porque ela vai para infinito. Só existe assim que está no infinito. Sim. Então, nossa função é a raiz de x ao quadrado mais 5, hein?
dividido por x. Nós queremos fazer esse limite aí, tendendo ao infinito. Daí tu tá pensando, professor, mas de onde isso é, cara? Uma fórmula que tu tem que decorar, entendeu? Uhum. Infelizmente, às vezes é assim, tem que decorar a fórmula. E a fórmula da assíntota oblíqua é essa. F de x sobre x. Tu não lembra da tua professora falar disso? Cara, não, não. Eu sei que quando ele corrigiu essa prova, assim, meu professor é muito. Ele não planeja nada, assim, tá ligado? Ele só chega lá e, tipo, faz as coisas da cabeça dele, tipo, as vozes da cabeça dele disseram aquilo, entendeu? Sabe? Daí complica, né? Tipo assim, ele não Porque tem como plano é de que tu ia saber aula. fazer isso sem a fórmula, entende? Sim, e quando ele corrigiu, ele chegou a corrigir a prova do jeito dele, né? Com a gente, né? E quando ele corrigiu isso aqui, ele falou assim: ah, mano, eu não acho que é isso. Tipo assim, não explicou. Sabe, tipo assim, esse celular não acho que é isso. Tipo, enfim, Ô, acho que louco, numa inclusive. provinha fácil dessa? Ele falou, ele foi dando uma. Foi vendo, isso aqui, gente, acho que não é, né? É muito improvável. Aí, tipo, foi embora. Tipo, não explicou por que que não é, Viagem. enfim. Tipo, enfim. É porque Aí eu acho que complica, hein? é porque ele não quer ser professor, eu acho que ele tá lá pra fazer pesquisa na USP, tá ligado? E, tipo assim, aí ele tem que dar aula junto, porque é um plano que eles têm lá, sabe? E aí ele vai lá, tipo, só faz a cota deles da aula e vai embora, sabe? Esses professores que só quer saber fazer pesquisa é chato, né? Aham. Eu tinha raiva disso também. Mas fazer o quê, né? Bem, ele tem que passar forma, senão é impossível resolver. E aí tá a forma. Agora eu acho que tu pode tentar resolver esse limite. A gente já fez um parecido hoje, tá? Aham. Então, a hora que tu chegar numa solução para esse limite, me fala. Botar em evidência, né? Tá. Isso, exatamente. Então, eu preciso pegar uma caneta aqui. Beleza. Como é que eu tiro da raiz mesmo? Do jeito que eu fiz aquela hora. É só falar que é a mesma coisa que raiz de x elevado a um meio vezes raiz do outro polinômio. Não. Vou te Não. mostrar o que eu fiz e você faz parecido. Eu primeiro deixei em evidência dentro da raiz, tá vendo? Foi isso que eu fiz, sim. Só que você tem que deixar em evidência o x ao quadrado da raiz. Aham. Quando você tira o x ao quadrado para dentro da raiz, ele sai normal. Porque é como se você estivesse fazendo separado. Você tem x ao quadrado vezes o 1 mais 5 sobre x ao quadrado. Raiz. Então, x ao quadrado, raiz quadrada de x ao quadrado não corta? Não sobra só x? Sim. Isso, então vai ficar só x na parte de fora, certo? Eu fiz eu isolei o x, não x ao quadrado. Então, tipo, eu fiz x vezes x mais 5 sobre x, ao invés de fazer x ao quadrado. Mas enfim, beleza, tá certo, entendi. Maravilha. Então, se nós estamos fazendo do jeito certo, tu tá com x, 1 mais 5 sobre x ao quadrado, certo? Aham. Dividido por x. E aí tu pode cortar, né? X com x, isso. Isso. Aí vai ficar 1 mais 5 sobre x ao quadrado, raiz, né? É. E aí, qual é a resposta desse limite agora? Quando chegar na resposta, me fala. Agora é só jogar infinito, né? Infinito vai dar 1, raiz de 1? Raiz de 1, exatamente. Ou seja, 1. Aham.
Ou seja, tem uma assíntota oblíqua. Porque se isso aqui deu solução, se isso aqui não deu infinito, é porque tem uma assíntota oblíqua, beleza? Sim. Então, bizarramente, né, a resposta é da assíntota oblíqua. Não tem inversa porque não é contínua. E não tem assíntota vertical porque não tem nenhum ponto onde ela vai para infinito. Ou melhor dizendo, não tem nenhum ponto que tem divisão por zero. A assíntota vertical, ela surge quando tem divisão por zero. Tá bom? Aham. Então, como aqui nesse problema não tem divisão por zero, não tem assíntota vertical. Não tem inversa porque não é contínua. É contínua não é injetor e a gente já conversou. Então, eu suspeitei que ia ter uma assíntota oblíqua. Daí eu usei a fórmula da assíntota oblíqua e cheguei na resposta. Aham. Se isso aqui não deu infinito é porque tem assíntota oblíqua, beleza? Sim. Então eu vou colocar assim, se diferente de infinito, tem oblíqua. Ok? Tá. Bom. Muito bom. Vamos ver o próximo problema. Deixa eu voltar lá. Deixa eu pegar aqui. É só mais essa? Maravilha. Marque a resposta correta. Todas as funções sobrejeturas possuem inversa. Bem, para isso tem que saber o que é uma função sobrejetora, né? Aham. E aí? Também não Não sabe. sei. Não sei. Essa prova ia só até a questão 4, cara? Não, vai até 10. Eu tirei Então eu 4 de só li 10, até a inclusive. 4. Tem mais outra página. Todas as funções sobrejetoras possuem inversa. Bem, a definição da função sobrejetora é um pouco estranha, mas eu vou escrever aqui. Deixa eu pegar aqui. A função sobrejetora tem o seu domínio, a sua imagem, melhor dizendo, sua imagem igual ao contradomínio. Ou seja, de modo geral, para ser sobrejetora, a imagem deve ser todos os reais. Ok? Sim. Muito bem. Muito bem. Então, de modo geral, uma função para ter inversa é uma coisa, ela ser sobrejetora é outra coisa. Beleza? Aham. Então tem que ficar esperto com isso. A princípio são coisas diferentes. Só que para a gente pensar nessa resposta aí, a gente tem que pensar num contra-exemplo. Ou seja, tem que pensar numa função sobrejetora que não possui inverso. E isso não é uma coisa muito simples de pensar. Ainda mais que você não conhece muito bem a definição de função sobrejetora, não conhece muito bem a definição de função inversa, e por aí vai, né? Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta. Essas coisas são conteúdo de ensino médio? Porque se for isso, eu tô com uma lacuna séria, assim, que eu No preciso ensino sanar. médio decente, sim, mas no Brasil ninguém passa essas coisas. Porque, assim, meu terceiro ano, eu já te contei a história, meu terceiro ano eu realmente não corri atrás disso, então eu não sei se foi uma negligência minha no terceiro ano ou se não me passaram isso, entendeu? Mas de Não, qualquer só forma, a menos que tu estivesse procurando fazer um vestibular muito pesado, estivesse fazendo a faculdade, o curso de ensino médio num cursinho mais tenso, assim. Senão ninguém vê isso, pode ficar tranquilo. tá. Mas, né, em cálculo vê, então tem que ficar esperto, Uhum, beleza? Beleza. Então vamos deixar essa questão da sobrejetura e da inversa para depois, tá bom? Vamos pensar beleza. nas outras, que são limites. E aí, será que você consegue resolver aquele limite ali? O que é esse IN aí? É LN e IN? Nossa, aí ferrou, cara. Aí ferrou, aí ferrou. Tem nada de in aí, velho. Que bom que você não falou isso pra sua professora lá na faculdade, hein? Senão ela ia ficar brava, Eu professor. sei. Porque o ln é uma das funções mais importantes que tem na matemática. É o logaritmo da Ah, base E. é log de E. Tá. Exatamente, log de E.
beleza? Aham. Isso. E que mais então? Então tu terias que fazer o limite aí e ver, né? O problema é que limite de LN não é um negócio muito fácil de resolver. Não é nem um É. pouco fácil. Tá bom? Eu, é. A menos que tu pudesse usar L'Hopital, né? Lembra que a gente conversou sobre tu usar L'Hopital ou Ah, não? tecnicamente pode, porque, assim, ele não. Era de assinalar, né? É de assinalar, ele realmente não tá nem aí pra como você fez a questão, entendeu? Tanto que rolou uma colagem foda, assim, solta, assim, comeu o pessoal colando um do lado do outro, assim, então, tipo assim, enfim. Foi Caramba. meio. Ele saiu da sala no meio da prova, ficou, tipo, 10 minutos fora, aí voltou depois, tipo assim, sabe? Foda-se, assim. Poxa, só em federal mesmo pra isso ser real, né, cara? Não é nem federal, é estadual, a USP, né? Mas, enfim. É, isso aí. Universidade pública de modo geral. Se bem que onde eu fiz o pessoal era mais sério. Você fez no ITA, né? Sim. Lá no ITA tem um Militar. negócio chamado disciplina consciente. Lá os professores de fato não ficam, mas ninguém cola. Aham. Muito louco isso. Ah, é militar, Bem, né? Sim. tem isso também, mas não precisa ser militar. Tipo, quando eu fiz meu curso de graduação na UDESC, também, não rolava cola. Às Uhum. vezes o professor saía, não rolava, os professores levavam a sério. Talvez que o grupo era menor, assim, se portava mais com os alunos, não sei. Bem, de toda forma, tinha que fazer esses limitinhos aí, né? Sim. Vamos focar no limite C, beleza? Vamos focar no limite C. O limite C tem seno embaixo, tem NX, um monte de coisa acontecendo. Cara, eu acho que eu vi esse limite ontem, pra falar a verdade. Sério, eu acho que eu resolvi ele ontem. Deixa eu só Sim. confirmar aqui que eu tava fazendo aula com a menina. Ela me mandou PDF também, né? Só pra ferrar comigo. Deixa eu ver aqui. Cadê? Não. É, acho que a gente vai ter que resolver na raça mesmo. Você fez Deixa graduação em eu... matemática? Não, física. Física. Uma pessoa só quer saber de aula de cálculo, né? Física que é bom, não quer. Você gosta de física? Eu gosto de física, você Tem que gosta? gostar, né? Não, nunca fui muito bem, não. Eu não sou um Ah, cara de exatas, você deve ter percebido. Eu entrei em economia com outra expectativa e me fudi. eu acho que você aprendeu rápido pra caramba a derivada. O problema é o teu professor sem noção. Ah, obrigado. Muito bem. Daí, tipo, não tem como, né? Eu não sei quantas aulas tu teve, mas o professor não querendo fazer revisão, que esses europeus são tudo assim. Por isso que aqui na Europa todo mundo adora a minha aula, porque eu reviso tudo que tem que revisar, mas o europeu não gosta. Isso Aham. aí, de fato, é uma matéria que a maior parte a gente vê no ensino médio. Então, eles não Sim. vão querer ficar vendo, sacou? Ah, É. Complica. Como Uhum. é que resolve esse limite aqui? Porque é meio estranho esse limite aqui. A gente tem que quebrar em dois limites? Isso, eu tenho que usar algum limite notável. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar, esse limite me pegou de ladinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. É que tem uns limites notáveis, que é uma coisa importante também de decorar e ajuda a resolver bastante as coisas. Mas eu não lembro se tem um limite notável para esse caso. Eu acho que tem. Deixa eu te mandar uma lista dos limites notáveis aqui. Tá naquela apostila que eu te enviei. Mas, de modo geral, existem alguns limites que não tem o que fazer, tá? Tu simplesmente decore e pronto. Aham. Então, você pode reparar que tem alguns limites aqui parecidos com as coisas que a gente tem. Tipo esse e esse. Ok? Sim. Por quê? Porque a gente tem seno e porque a gente tem uma exponencial. Né? Aqui o exponencial. Aqui tem uma coisa no exponencial, certo? Aham. Certo. Só que esses dois limites precisam da letra embaixo, tá vendo? Sim. E isso a gente não tem.
mas a gente faz aparecer. Porque limite, a gente já sabe que tem que ficar fazendo as coisas até aparecer aquilo que a gente quer, né? Sim. Então, se tu entendeu que tu vai ter que usar limite notável, se tu entendeu que está faltando aquele termo dividindo, olha só o que eu vou fazer. Eu vou multiplicar esse termo em cima e embaixo. Sacou? Sim. Se tu multiplica em cima e embaixo, isso não muda a igualdade. Ela permanece a mesma coisa. É que nem tu multiplicar 2 em cima e embaixo. 2 dividido por 2 dá na mesma. Certo? Aham. Pegou a ideia? Entendeu a ideia? É uma coisa que a gente resolve. Eu já fiz isso nas resoluções de limites pra gente em outro momento. Então tu vai ficar com e na x na menos 1 dividido por x. E tudo isso dividido por seno de x sobre x, ok? Aham. Muito bem, vamos lembrar que isso aqui é um limite, né? Então, deixa eu só jogar um pouco pro canto aqui. Opa, acho que eu tô começando a entender esse aplicativo. Qual Tem que é o que nome desse? ir em Condo. Mas é Incom. que eu já conhecia ele, só que eu não usava porque eu era preguiçoso. Só que eu, de um dia pro outro, eu decidi que eu preciso melhorar ainda mais a minha aula. Então eu comecei a usar essa desgraça aqui, que é muito mais bonita que o Paint, é muito mais difícil de usar também. E minha mulher me deu uma mesa digitalizadora, então eu meio Aham. que agora não escrevo mais olhando para a tela, eu olho para a mesa agora. Que bom. E tu não sei se tu percebeu, mas a tela tá um pouco maior também, né? Dá para enxergar um Sim, pouco sim, melhor sim. aí. Sim, isso. E eu só tô esperando para vir o meu microfone também. Então eu vou pegar um microfone melhor. Bem, de toda forma, agora você tá com coisas muito mais parecidas com os limites notáveis amarelinhos, não é? Aham. Porque, pô, isso aqui é igual, né? Agora, isso aqui é igual a isso. Mas no lugar do A é o E e no lugar do X é o U. O limite está Uhum. tendendo a zero, mesma coisa, certo? Aham. E aqui também, ó. Seno, só que em vez de U é X. Também está tendendo a zero. Então, tu vai aplicar o limite notável nos dois casos. Então vai ser igual a um ali embaixo. ln de E aqui, né? Aham. Que por sinal é 1, porque ln do E é 1. Sim. O logaritmo da o logaritmo, né? Ele tem essa propriedade. Se a base for igual ao logaritmando, dá 1. Então, Sim. como o ln é o log da base E, e tu tinha um E ali, dava 1, certo? Sim. Pronto. Então deu 1 em cima, e como você reparou muito bem, dá 1 embaixo também. Ah, dá 1 embaixo também. Então a resposta dá 1 dividido por 1, que dá 1. Eba. Que é, por sinal, o que ele dá aqui como resposta. Então por isso Certíssimo. que essa seria a certa, beleza? Aham. Então perceba, né, que você poderia perder a prova toda pensando nisso aqui. Não ia te levar a nada. Se tu conseguisse resolver aquele limite, tu ia perceber a resposta certa. Sacou? Sim. Então essa é... Bem, o que eu vou falar, né? São coisas completamente distintas uma da outra, mas se é assim que tua professora cobra, o professor cobrar na prova, né? Aham. Tu ia ter que fazer isso, tá ligado? E é isso, né? Outra hora eu recomendo que tu leia sobre ejetoras inversas. Isso está tudo muito bem exemplificado Na naquela apostila. apostila que eu te mandei, tá bom? Vai estar tudo no primeiro capítulo. Todas essas Tranquilo. coisas que caíram na tua prova estão no primeiro e no segundo capítulo. O primeiro é essa revisão de matemática básica e o segundo é os limites, né? Então, por exemplo, aqui para resolver teve que usar o limite notável. Foi uma coisa que não deu tempo de a gente falar, né? Na verdade, eu acho que a gente falou um pouquinho do limite do seno, principalmente. Aham. Mas são limites que tu tem que decorar, não tem jeito. É que nem derivada. Na derivada você não decorava as regras, também. Sim, sim, exatamente. Então são 4 limites que, quando você observa que é parecido, você busca ficar igual, para poder aplicar a resposta decorada. Tá bom? Aham. Foi o que eu fiz aqui. Eu não tinha exatamente o que está na tabela, mas eu forcei. Daí, quando eu arrumei um, eu tive que arrumar o outro e os dois arrumaram ao mesmo tempo. E é Tá isso. certo. Então tá bom, cara. Pô, foi show. Né? Que pena que tu não foi melhor na prova, né? Se eu soubesse, nossa, a gente teria Não, voado. esse não foi.
Mas a realmente derivada não tu vai bem. foi A derivada tu vai bem, tenho certeza. E a derivada é mais fácil também, tá? A derivada é uma prova mais fácil, pode ter Não, certeza. eu fiquei, porque a gente fazia as aulas, eu vou te confessar, a gente fazia as aulas e eu ficava na minha cabeça, vou estudar, né? Porque não adianta só aula, né? Tem que estudar sozinho, né? E aí aconteceu alguma coisa, foda-se, eu acabava esquecendo, enfim, acabava nunca estudando, né? E aí eu falava, porra, eu não posso continuar o conteúdo contigo se eu não estudei, né? Eu ficava com isso na cabeça, né? E, enfim. Mas não foi culpa tua, fui eu que tinha que ter trazido essas coisas, ter corrido atrás das dificuldades mesmo. Certo. Então. Mas aí eu vou ver, se bobear, eu vou estudar, obviamente, se bobear, eu vou pegar um outro plano contigo e eu te mando uma mensagem, qualquer coisa, tá bom? Show de bola, cara. Tomara que a gente faça muito mais aulas, beleza? Beleza, mano. Beleza, 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 beleza. E logo que esse vídeo estiver pronto, eu já te mando também aquela velha história. E é isso aí, cara. Não estuda só em cima da prova, tá? Tu pode aprender muito melhor essa matéria aí se estudar com mais frequência. Beleza? Tranquilo. Show de bola. Abraço. Valeu! Abraço, muito obrigado.